Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao tutorial da Bolsa Pandora, uma bolsa feita de fio de malha muito econômica. Nesse modelo muito elegante, pessoal, utilizei apenas um novelo. E eu sei que muitas crocheteiras aqui do canal são iniciantes, então dessa vez eu trouxe um ponto que ele é muito fácil de fazer. Parece difícil, lembra tricô, mas ele é extremamente fácil de fazer. Ficou uma bolsa muito espaçosa e muito econômica. Fiz ela muito rapidinho e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês já de cara gostaram da Bolsa Pandora, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, compartilha esse vídeo e ao curtir o vídeo, se aparecer para você hypar, aproveita e hype o vídeo, é gratuitamente, é apenas um apoio que você dá para o canal. Assim você vai estar retribuindo o trabalho que eu publico gratuitamente para todas vocês. Se você ainda não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fiostata, eu vou deixar aqui na descrição o link ou você pode apenas clicar em Seja Membro ao lado do nome do canal. Se não estiver aparecendo para você se tornar um membro e sim inscrever-se, basta se inscrever e clicar que vai aparecer para se tornar membro, tá bom? Vou passar as medidas da Bolsa Pandora para vocês. Lembrando que vocês podem fazer ela maior, tá? Porém, a minha ideia foi trazer uma bolsa de apenas um novelo, por isso ela ficou mais baixa, mas não deixou de ficar espaçosa. De comprimento, ela ficou medindo 23 centímetros. De largura, ela ficou medindo 10 centímetros. E de altura, ela ficou medindo 17 centímetros. Ela ficou pesando em média de 430 a 440 gramas. Então, é uma bolsa super leve e muito fácil. Eu espero muito que vocês gostem e tirem muito proveito dessa aula cheia de detalhes que eu preparei para vocês. Vamos conferir os materiais utilizados nessa aula. Vou utilizar um novelo e meio de fio de malha premium. Eu vou utilizar aqui um fio de 27 milímetros, você pode substituir pelo fio de 25 milímetros, 35, 36, o fio que você já está acostumado, tá bom? É só adaptar a receita para o seu fio. Eu estou utilizando a cor amarelo queimado, eu vou deixar o link desse fio aqui na descrição, vocês encontram ele na Shopee. Essa é a cor amarelo queimado. Eu deixei aqui separado um novelo e meio, tá? Então, aqui eu tenho um fechado e metade de outro aberto. No final da aula, eu conto para vocês quantos novelos eu utilizei, se chegou a utilizar a metade do outro, tá bom? Vou utilizar uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura. Tanto o fio quanto a agulha e a tesoura, elas estão aqui nessa sacolinha que você compra direto pelo YouTube Shopping, é super seguro e você não precisa sair do vídeo para comprar. Mas se você preferir, eu também vou deixar o link na descrição, porque esses três eu comprei pela Shopee. Outra coisa que vocês encontram pela Shopee é etiqueta de metal personalizada. Essa aqui eu comprei na minha cidade, escrito feito à mão. Lá na Shopee, você pode personalizar com o seu nome, com o nome da sua marca. Na minha opinião, vale muito mais a pena, porque vai identificar de onde é a bolsa com a sua logo. Essa aqui, gente, eu paguei R$5. A da Shopee, eu comprei, se eu não me engano, 30, e eu paguei 3 e pouquinho em cada uma já com a minha marca. Então, para mim, vale muito mais a pena. Eu também vou deixar o link na descrição e vou deixar o produto aqui na sacolinha, tá bom? E vou utilizar acessórios em sintético lá da loja Matilda. Eu vou deixar para vocês o kit aqui na descrição, o link, tá bom? E nós temos cupom de desconto. O nosso cupom é TATA. THATA, tudo maiúsculo, tá bom? Estou utilizando um fundo de sintético de 22 por 9,5. Uma aba. Gente, vocês não estão entendendo a qualidade que é esse acessório. Eu escolhi com as ferragens no prata, mas tem no dourado também.
E os acessórios eu escolhi na cor café. Todos os acessórios são pré-pontados com essa costura aqui que valoriza a peça. E os metais da loja Matilda, eles têm banho especial, então eles são mais resistentes à oxidação. Tem mais qualidade, você consegue dar uma maior durabilidade para ele, consegue passar essa confiança para o seu cliente, tá bom? E vou utilizar uma alça de 70 centímetros de sintético, olha só, todo pré-pontado com corrente. E já vem com argola articulável na ponta, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vamos dar início ao nosso trabalho pela base. Como eu falei para vocês na parte dos materiais, essa base ela tem 22 de comprimento por 9,5 de largura. Tem aqui no total 40 furos, tá? Para esse padrão eu preciso manter os pontos pares na minha base. Eu vou deixar um pedaço de fio sobrando aqui no início. E você pode começar por qualquer um dos furos. A base tá assim, gente, porque eu guardei ela de uma forma que não tava certo, tá? Certo é guardar ela retinha, ela vem retinha pra nós. Você pode entrar em qualquer um dos furos, eu gosto de pôr aqui na lateral, porque aí, se ficar com cicatriz, fica aqui na lateral e não no meio da bolsa, tá bom? Então, entro aqui num furo, deixo um pedaço de fio sobrando agora no início, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vamos no próximo furo, pego o fio que vem do novelo, passo pelo furo e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos no próximo furo, pego o fio que vem do novelo, passo pelo furo e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos no próximo furo, pego o fio que vem do novelo, passo pelo furo e passo dentro da alcinha que está na agulha. E assim nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada furo por toda a nossa base. Trabalhei ponto baixíssimo, agora vou fazer o último ponto junto com vocês. Entro no último furo, em vez de eu pegar o fio que vem do novelo, eu vou pegar esse fio que eu deixei sobrando no início, pego o fio, passo aqui pelo último furo e dentro da alcinha que está na agulha. Vou puxar esse fio aqui para cima para fazer um acabamento invisível. Vou entrar aqui nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Pego esse fio e passo por baixo. Agora, você vai entrar no último furo aqui, ó. De baixo para cima e vai sair no meio do último ponto baixíssimo. Pego esse fio e levo lá para trás. Pronto, fez o acabamento invisível. Agora nós vamos preencher a nossa base com pontos baixos. Aqui, pessoal, é muito individual essa questão de aumento, tá? Porque depende da sua tensão de ponto, depende do fio que você está utilizando. Então, eu vou mostrar o aumento que eu vou fazer. Sempre faça um aumento aqui nas laterais, por conta que o crochê precisa seguir essa parte oval aqui da base, tá? Então, aqui, por exemplo, nas pontas eu faço aumento de 3 pontos, tá bom? E aqui eu faço aumento de 2 pontos. Aí, nesse caso aqui, como o meu fio é de 27 milímetros, eu vou fazer aumento de 3 pontos, um ponto sozinho, outro ponto sozinho, aumento de 2 pontos. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho, aumento de 3 pontos. Então, aqui, olha, eu vou começar pelo último furo aqui, ó. Eu sei que aqui é um ponto baixo sozinho. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Fico com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. No próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento de 2 pontos. Então, entro aqui nesse ponto. Aí, aqui, a partir daqui, eu deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha para ir escondendo ele, tá bom? Vai esticando o seu fio, independente de qual você esteja utilizando, porque na minha opinião deixa um acabamento mais bonito, tá? Agora, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Volto no mesmo ponto, porque é um aumento, então eu trabalho no mesmo ponto, tá bom? Deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez.
Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos sozinhos. Entre no próximo ponto, deixa esse pedacinho de fio em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Fiz um ponto baixo sozinho, vamos no próximo e fazemos mais um. Agora aqui, desculpa, bati em vocês. Agora aqui, eu vou trabalhar aumento de 3 pontos. Então, faço 3 pontos no mesmo lugar. Olha só como que você sabe se precisa de aumento. Olha como esse ponto ele ficou reto, mas esse ele já foi bem puxado para o lado. Isso quer dizer que precisa de aumento, tá bom? Aqui nessa parte, se acontecer a mesma coisa com o seu fio, faz aumento de 2 pontos e não de 3. 3 pontos apenas aqui nas pontas, tá? Então, 1, 2, olha como esse já ficou bem mais retinho. E 3. Pronto. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo sozinho em cada ponto, por toda esta parte reta aqui, olha. Tá vendo? Meus pontos estão retinhos, não estão precisando de aumentos. Pode ser que aqui no meio você precise colocar um aumento se o seu fio estiver mais fino, mas como eu falei para vocês, vai precisar analisar a tensão do seu ponto, o fio que você está utilizando, a agulha que você tem em casa, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo em cada ponto até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu vou trabalhar 3 pontos baixos no mesmo lugar, um ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, aumento de 2 pontos, 2 pontos baixos sozinhos, aumento de 3 pontos. E continua fazendo um ponto baixo em cada ponto. Chegando aqui, você vai trabalhar 3 pontos baixos juntos, né? O aumento de 3 pontos e finaliza com um ponto baixo sozinho, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte aqui e volto com vocês. Finalizei aqui os meus pontos baixos, ficando com um total de 50 pontos na minha base. Vamos trabalhar aqui agora, antes deixa eu passar as medidas, ó, 24 de comprimento que ficou, e 11,5 de largura, tá? Então, agora vamos começar a subir a nossa bolsa. A primeira carreira vai ser de ponto baixo comum, tá? Então, vou tirar aqui essa laçada. Entro aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo e o segundo. Eu entro no meio deles nessas 2 alcinhas. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Onde você levou essa laçada lá pra trás, você vai puxar aqui, ó, pra afastar, que você vai ver que tem essa alcinha aqui de cima, tá vendo? Você entra nessa alcinha de cima e no gominho que tem atrás dela. Coloca a laçada na agulha, pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente. Fica com uma alça na agulha, pega o fio que vem do novelo e passa dentro desta alça. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de cima e entro no gominho que tem atrás. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando na alcinha de cima e no gominho de trás por toda a volta da nossa bolsa. Feito aqui a nossa primeira carreira de pontos baixos, agora o padrão dessa peça, ele vai ser ponto baixíssimo e corrente, ponto baixíssimo e corrente. Então, eu vou entrar aqui nessas 2 alcinhas, fiquei com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. E aqui, com o auxílio do marcador, eu vou colocar aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, para vocês não se perderem nas próximas carreiras, tá? Se você não tiver um marcador, pode utilizar um fio de outra cor, só para marcar mesmo. Agora, vamos fazer uma corrente. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alça na agulha. Vamos no próximo ponto, entro nas 2 alcinhas, fico com 3 alças na agulha,
pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Agora faço uma corrente, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos no próximo ponto, entro nas 2 alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos agora fazer uma corrente, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça que está na agulha. Entro no próximo ponto nas 2 alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Agora faço uma corrente, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Vamos então seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa, até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui, olha só, no final, no marcador. O meu primeiro ponto que tá com marcador é um ponto baixíssimo, e aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Vamos finalizar com uma corrente. Agora, vamos trabalhar pontos baixos. Você vira aqui atrás, olha só, e você vai trabalhar pegando nessa alcinha aqui, ó. Nessa. Então, eu entro aqui, nessa alcinha, e faço um ponto baixo. Tiro o marcador daqui e coloco nessas 2 alcinhas aqui, ó. Vamos no próximo ponto aqui, ó, e faço ponto baixo. No próximo ponto, entro aqui, ó, e faço ponto baixo. Vamos no próximo. Então, é sempre essa alcinha aqui mais saltada, tá vendo? Não essa daqui menor. Faço ponto baixo. Na próxima, a mesma coisa. Vamos trabalhando um ponto baixo em cada ponto, até chegarmos no marcador. Trabalhei a minha terceira carreira de pontos baixos agora, né? Foi uma de ponto baixo, uma de ponto zigue-zague e outra de ponto baixo. Aí, aqui é legal, ó, tá vendo que a bolsa dá uma leve subidinha aqui, ó? Então, você dá uma esticada para ela voltar para o formato, tá bom? Agora, vamos repetir o ponto zigue-zague. Então, ó, eu tô bem próximo do marcador, tá vendo? Eu vou entrar nessas 2 alcinhas que estão no marcador, tiro ele e trabalho um ponto baixíssimo. Aí, coloco ele de volta aqui, nessas 2 alcinhas, que é o primeiro ponto baixíssimo. Faço uma corrente, vou no próximo ponto, nas 2 alcinhas de cima e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. No próximo ponto, entro nas 2 alcinhas de cima e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, então, sempre depois do ponto baixíssimo, precisa fazer uma corrente. Vou no próximo ponto, entro nas 2 alcinhas e faço ponto baixíssimo e uma corrente. Vamos trabalhando, então, desta forma, um ponto baixíssimo e uma corrente, por toda a volta da nossa bolsa, até chegarmos no marcador. Não precisa fazer os pontos baixíssimos apertados, tá bom? Trabalhei o ponto zigue-zague até chegar aqui no marcador. Meu primeiro ponto foi um ponto baixíssimo e aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Então, eu sempre finalizo com uma corrente para ter essa separação de um ponto baixíssimo para o outro, tá bom? Agora aqui, ó, nós vamos olhar aqui por trás e vamos vir aqui, ó, nessa alcinha e vamos trabalhar um ponto baixo. Tiro o marcador daqui e coloco nessas 2 alcinhas em cima do primeiro ponto baixo dessa carreira. Vamos no próximo ponto, pegando apenas dessa alcinha aqui, ó, e faço ponto baixo. No próximo ponto, a mesma coisa, então já fica essa alcinha mais saltada, tá vendo, ó? E vamos trabalhando o ponto baixo. Então, esse padrão, gente, ele é muito fácil, porque você utiliza apenas os pontos mais básicos do crochê, que é correntinha e ponto baixo. Ó. E ponto baixíssimo, né? Então, é bem simples e bem fácil e é muito rápido de ser feito. A única coisa é que você sempre precisa usar esse marcador para não se perder, tá bom?
Então, a partir daqui, você segue a carreira de pontos baixos, depois a carreira no ponto zigue-zague. Carreira de ponto baixo, carreira no ponto zigue-zague. Aí, aqui, já vamos aplicar a etiqueta. Então, aqui, ó, eu venho com a minha etiqueta, vamos centralizar ela. Peraí que tá de cabeça para baixo. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver, acho que tem que ser mais pra cá. Aí, acho que agora sim. Eu vou colocar aqui embaixo, mas caso você queira, pode pôr pra cima, tá? Aí eu coloco uma plaquinha que vem junto. No caso, a que eu comprei personalizada na Shopee, não vem esse tipo de plaquinha. Vem uma toda prateada, bem bonita, tá? Encaixo aqui a plaquinha nas garrinhas e é só fechar aqui, ó. Fica assim. E ela fica aqui assim, tá vendo, ó? Agora é só eu seguir o meu trabalho normalmente até alcançar a altura que eu desejo. Fiz aqui, pessoal, 15 carreiras e aqui para você contar a quantidade de carreiras, você vai fazer da seguinte forma. Você sabe que em cada ponto zigue-zague, em cima você tem o ponto baixo. Então, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e a primeira de ponto baixo, 15, tá bom? Então, aqui eu tenho 15 carreiras, que ficou com 17 centímetros de altura. E caso você queira uma bolsa maior de altura, é só você seguir trabalhando mais carreiras, tá? Eu finalizo a minha última carreira com ponto baixo, porque fica com um acabamento mais bonito na peça, tá? E eu levei em consideração aqui o tamanho da minha lapela onde eu ia querer. Então, eu vou querer mais ou menos assim. Então, para mim, essa altura está ótima. Então, agora eu vou cortar o meu fio e vou fazer um acabamento invisível. Puxo esse fio, entro nessas duas alcinhas onde está o marcador, posso remover ele. Pego essa laçada, esse fio aqui e levo lá para dentro. De onde ele está saindo, ele precisa retornar. Então, eu entro aqui nessa alcinha de cima, pego o meu fio e levo para dentro. Aí, dá uma puxadinha aqui na sua bolsa para dar uma alinhada. Agora, eu pego esse meu fio e vou passar dentro dos pontos e vou passar um pingo de cola na ponta. Se você preferir, você pode também fazer uma costura simples, tá bom? Agora, nós iremos fazer a aplicação da nossa lapela, tá? Então, como a etiqueta tá aqui, essa é a minha parte da frente, tá? Vamos arrumar aqui a lapela até a altura que nós queremos, olha. Centraliza ela e escolha a altura. A minha aqui tá ótima, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha agulha, colocar no primeiro e no último furo, desta forma aqui, ó. Pode ver que vai ficar assim. Ó, vai ficar desta forma. E agora, vamos fazer a costura em ponto baixíssimo. Pego aqui o meu fio. Aqui onde está a minha primeira agulha, eu vou entrar com o fio e vou passar o fio aqui para fora. Vamos no próximo furo, entro na bolsa, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. E passo dentro dessa alcinha de trás. Vamos no próximo furo, entro na bolsa,
Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro da alcinha de trás na agulha. Vamos no próximo furo, entro na bolsa, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro dessa alcinha de trás. No próximo ponto, repito a mesma coisa e cheguei aqui no último furo. Vou retirar a minha agulha. Entro no último furo, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo em todos os furos da minha lapela. E agora nós vamos ver se ficou centralizado e na altura que nós queríamos, tá? Ó. A minha, acho que eu vou colocar um pouquinho, o botão vou costurar um pouquinho mais próximo pra ficar esse espacinho aqui, ó, quando a pessoa colocar as coisas na bolsa, não ficar muito ruim pra fechar, tá? Então, aqui, ó, eu vou cortar o meu fio, puxo ele aqui pra frente, de cima pra baixo, eu vou entrar no último furo, passo o meu fio por dentro desse furo, vou entrar aqui, sair mais próximo aqui, ó, dessa pontinha de fio e puxar pra dentro. Agora, essas duas pontas de fio, nós vamos passar dentro dos pontos e colar a ponta ou fazer uma costura simples para não soltar, tá bom? Pronto, olha, então a primeira parte já foi feita, olha, ficou assim. E agora vamos para essa parte aqui, ó. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Nós temos que costurar aqui, ó, por esses furinhos que nós temos. Eu vou costurar com linha de costura comum, mas você pode usar o fio de malha. Você corta ele ao meio para ficar mais fino, passa aqui nesses furos, leva lá para dentro, dá o nó e esconde esse fio. No meu caso, eu vou costurar com agulha mesmo e linha de costura. Nessa costura, eu vou utilizar essa linha de nylon. Eu adoro usar ela para não ter que ter linha da cor da bolsa, eu acho muito prático. E aí nós faremos o seguinte, primeiramente vamos alinhar a nossa bolsa e ver certinho onde nós queremos essa lapela. Agora, que eu já sei onde eu quero, eu venho aqui, ó, e seguro esse botão imantado e separo a aba dele. Pronto, seguro aqui. Venho com a minha agulha de dentro para fora, você aqui nesse primeiro furo de cima. Olha, saí aqui, puxo meu fio. Agora vamos para o furo de baixo. Puxo também. Agora eu vou de dentro para fora, sair nesse mesmo ponto de baixo que eu entrei. E puxo a minha linha. Vou para o furo de cima. E levo aqui para dentro. Puxo também. Eu vou voltar agora no mesmo furo aqui de cima. Puxo. Venho aqui no furo de baixo. Levo minha agulha lá para dentro. Puxo também. Eu passei aqui umas 3 vezes, né? Agora, eu venho aqui dentro, passo a minha agulha aqui, ó, por um ponto, bem sutilmente. Aí, tá vendo aqui a linha, ó? Seguro ela e puxo a minha agulha para diminuir aqui a linha. Ela ainda tá aqui, ó. Agora, eu vou pegar essa agulha e vou passar dentro aqui da linha 3 vezes, ó. 1, 2, 3. E puxo essa linha.
Prontinho, arrematei minha costura. Agora, vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Prontinho, já costurei aqui o botão. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha, ficou assim. E agora, para finalizar, vamos aplicar a nossa alça de sintético com corrente. E eu vou prender assim, ó. Pego aqui e aqui. Nessa parte de cima, para dar uma fechadinha a mais na bolsa, tá? Para ficar bem seguro quando for utilizar. E do outro lado, a mesma coisa. Aí pode dar uma apertadinha aqui, arruma a sua lapela. E esse aqui é o resultado final da nossa aula de hoje. Gente, fala sério, olha que fofura, a perfeição que essa bolsa ficou. E ela não deixou de ficar espaçosa, tá? Olha, eu vou pegar aqui meu celular e vou colocar aqui dentro para vocês terem uma ideia. Eu não tenho mais nada para colocar aqui dentro, ó. Tem aqui um fio. Tem aqui o controle da minha luz. Mas para vocês verem como ela ficou espaçosa, ó, e ainda cabe mais coisa, cabe carteira, chave, carregador. Então, assim, ficou uma bolsa compacta, mas muito espaçosa. Eu já vou aproveitar e também vou passar as medidas finais dela para vocês. Deixa eu só fechar ela aqui. Prontinho, vamos arrumar ela. E essa combinação de amarelo queimado com café ficou simplesmente lindíssima, gente. Olha isso. Vamos lá, então, se quiser, dá até para fazer uma alça de mão de crochê, tá? Mas a minha ideia foi trazer uma bolsa econômica com apenas um novelo. Então, vamos lá. De comprimento, ela ficou medindo 23 centímetros. De largura, ela ficou medindo 10 centímetros. E de altura, ela ficou medindo 17 centímetros. Vou aproveitar e vou também pesar a bolsa para vocês. Olha, vou incluir a alça aqui, vou colocar ela aqui, ó, para calcular com a alça, tá? Pessoal, ficou pesando 432 gramas. Ficou uma bolsa muito leve mesmo. Então, ponto positivo para essa peça. Se você quiser, você também pode pegar essa corrente e juntar aqui, soltar da alça e juntar, e deixar essa alça curtinha para usar embaixo do braço, e a corrente pendurada como um detalhe, vai ficar lindíssima também. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse modelo, me conta que cor que você vai fazer, se é a sua primeira vez assistindo uma aula aqui do canal, e se você não souber o que comentar, deixando apenas um coração, eu já vou ficar muito feliz. E quando você fizer esse modelo, não se esqueça de me marcar lá no Instagram, que eu adoro repostar vocês e ver cada bolsa que vocês estão fazendo. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.